Se você clicou nesse vídeo, é porque você já passou naquela fase do preciso ler mais, só que acabou se perdendo e indo fazer outra coisa, tipo mexer no celular. Então fica comigo que hoje eu vou te ajudar a construir um hábito que realmente você consegue manter de leitura e vou compartilhar com você algumas estratégias que eu uso para poder ler até um livro por semana. Tá, mas por que ler é tão importante? Estudos comprovam que uma pessoa que lê até 30 páginas toda noite, no outro dia de manhã, a área do cérebro responsável pela memória, ela apresenta muito mais atividade. Tem também alguns estudos, que eu vou colocar o link aqui na descrição dos estudos, que correlacionam a leitura com a diminuição de doenças mentais. E também correlaciona o hábito de ler com regulação emocional. O que explica porque algumas pessoas dizem que se sentem mais tranquilas depois da leitura. Mas para você ter esses benefícios, você precisa começar. E como diz Mário Quintana, o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Então bora para as dicas. Dica número 1. Comece pequeno. Você não precisa pegar um chumalhaço de 700 páginas logo de primeira. Para começar o hábito, comece com uma leitura curta. Alguns livros são de leituras diárias, como esse daqui, Diário Estoico. Você lê 1 ou 2 páginas por dia no máximo. E aí você já começa a formar aquele hábito, você já parou o que você estava fazendo, já sentou com o livro, então a gente vai começando a construir devagarinho esse hábito. Mas a gente vai ainda mais fundo para a dica número 2. A segunda dica é uma mudança de mentalidade que eu precisei fazer para poder manter a paz com o hábito de ler. Tá tudo bem largar um livro pela metade. No início isso é um pouco difícil, porque um livro é um objeto tão importante, né? Quem sou eu para poder ousar largar um livro pela metade? Mesmo se essa leitura for extremamente entediante, eu preciso terminar. A gente fica com essa mentalidade. Só que isso acaba fazendo a gente criar uma aversão à leitura, por causa daquele livro que não te interessa. Aquele livro pode ser ótimo para várias pessoas, às vezes todo mundo fala isso. Só que para você pode ser chato. Não larga. Tem muito livro legal por aí, então encontra um que você gosta. E gostar do que você tá lendo é essencial para que você mantenha esse hábito de leitura por muito tempo. Um livro que eu sei que muita gente gosta e que eu vou ser apedrejada por falar que eu não gostei é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu achei muito difícil a leitura, aquele tanto de nome russo, inclusive quero dicas se você gosta de Dostoiévski, como é que eu faço para decorar esses livros, mas eu me senti muito pressionada e não consegui terminar essa leitura porque todo mundo falava que era maravilhoso e tudo mais. E pode ser, às vezes eu vou tentar de novo no futuro e às vezes essa leitura vai ser mais satisfatória. A terceira dica é: crie um arquivo com as melhores passagens dos livros que você leu. Eu sempre que lia algum livro, passava 2 semanas e eu já não lembrava nada do que foi falado ali. Então, pro meu cérebro, aquele conhecimento se perdeu, não fazia muito sentido. Eu, pessoalmente, gosto de livros físicos, aquele que você consegue sentir o cheiro do papel. Só que eu tenho que admitir que nesse ponto o Kindle ele é melhor. No Kindle você consegue grifar as partes e você pode consultar somente essas partes mais importantes depois, em outro momento. Mas se você é como eu, que gosta do papel, você pode simplesmente criar um arquivo no seu celular, anotar, demora 1 minuto também, as partes mais importantes, e depois você pode consultar. Assim o conhecimento vai se manter no seu cérebro e você vai ter mais gratificação por ter lido. A quarta dica importantíssima é: crie uma rotina. Toda noite, antes de dormir, eu leio um pouco. Isso me ajuda inclusive a pegar no sono, já que a luz do celular acaba me despertando ainda mais. E eu posso ler por algumas horas ou por algumas páginas, não importa. O que importa é que eu não deixo de ler, nem que seja um pouquinho, para não perder o hábito. Inclusive, tem uma frase muito importante que é assim: faltar o hábito um dia pode acontecer, mas 2 dias já é o início de um novo hábito. Então, eu sempre mantenho, claro que tem dias que não consigo, né? Já tô com muito sono, já durmo direto, mas eu tento não fazer isso acontecer 2 vezes seguidas para não perder esse tão importante hábito de leitura. A quinta dica é: siga pessoas que têm o hábito de ler. Eu posso falar com muita propriedade, porque isso ajuda demais. Desde que eu comecei conscientemente a seguir pessoas que têm esse hábito de ler, eu automaticamente comecei a ler mais. Porque eu vejo elas falando sobre o livro que elas compraram, sobre o que elas acharam de determinado autor, e isso contagia. Você é influenciado, querendo ou não. Então selecione as pessoas que você quer que te influenciem. Escolha pessoas que realmente têm esse hábito de leitura bem consolidado e o resto vem automaticamente. A sexta dica é: leve um livro aonde quer que você vá. Isso no começo pode ser um pouco incômodo, principalmente se você não tiver um Kindle ainda, mas leve sempre um livro. Porque 90% das vezes você sempre vai ter um tempinho sobrando, ou na hora do almoço, aguardando uma consulta, no ponto de ônibus, que normalmente você preencheria esse tempo com o celular. Então, conscientemente, escolha preencher com esse novo hábito.
da leitura. E eu posso te falar por experiência própria. Teve dias que eu achei que eu não ia conseguir ler nada, só que por causa desses espacinhos, eu acabei lendo demais. E isso ajuda muito. Então, dica número 6, tenha sempre um livro com você. A dica número 7 é: leia mais de um livro ao mesmo tempo. Se você gosta de livros de aperfeiçoamento pessoal, leia também um romance simultaneamente. Porque não é todo dia que você vai estar disposto a fazer aquela leitura pesada, mais séria. E para manter o hábito, um livro de fácil leitura ajuda. Normalmente romances são assim. A dica número 8 é audiobooks. Eu sei que existe um preconceito com audiobooks, mas eu posso te dar alguns motivos para você ouvi-los. O primeiro é que eles ajudam na velocidade de leitura. No início eu lia muito devagar, inclusive eu tenho ainda algum espaço aí para melhoria. Mas eu colocava o audiobook e eu ia seguindo pelo Kindle. Então a minha velocidade de leitura era a velocidade do áudio, o que forçava eu ler mais rápido, mesmo quando eu não estava ouvindo o áudio. Outra vantagem é que você pode ouvir o livro quando você está no trânsito, quando você está na academia. Eu prefiro romances em audiobook porque são livros que são mais leves, mais fluidos. E livros de estudo eu gosto de grifar, anotar. Então realmente funciona bem com romances, eu recomendo. E agora uma dica bônus. Existem alguns aplicativos que ajudam a fortalecer esse hábito de leitura. O primeiro deles é o Readwise. Esse aplicativo ele conecta com sua conta no Kindle e todas aquelas passagens que você grifou e destacou no seu Kindle, ela vai te enviando todos os dias por e-mail alguma passagem para que esse conhecimento se mantenha vivo. E o segundo aplicativo que eu gosto bastante é o Goodreads. E você vai colocando ali todos os livros que você já leu, vai avaliando, o que você achou daquele livro, e o aplicativo ele vai te dando dicas de próximas leituras que você provavelmente vai gostar. Gostou das dicas? Comente aqui embaixo se você tem alguma outra dica além dessas que eu passei para poder ajudar mais as pessoas. Obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!